alegria que juntos possamos aprofundar a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social. Dentro da nossa equipe, coube a mim aprofundar ou apresentar um aperitivo para que dê o gosto para a leitura, para o estudo, o 7º capítulo, que significa Caminhos de um Novo Encontro. Bom, nós temos que ter esse conceito fundamental, Fratelli Tutti, todos irmãos, significa que temos um só Pai e que nós precisamos nos reconhecer como irmãos. Então, diante disso, há uma constatação que na história da humanidade, desde o início, com Caim e Abel, o irmão mata o irmão. E há uma desestruturação da ordem colocada por Deus, já com o pecado desde o início. Então, nós precisamos nos encontrar novamente como irmãos. O próprio planeta, a Terra, está ameaçado por tantas guerras, por tanta exploração da natureza, do meio ambiente, e por isso nós precisamos aprender a conviver nessa casa comum. E a verdade é fundamental, como um caminho para recomeçar, como um caminho duradouro para a paz, a busca da verdade. A verdade leva à justiça, leva ao diálogo, leva ao perdão e à reconciliação. A reconciliação ele esqueceu de ligar lá. Ixi, vai começar tudo de novo. Sim, começamos de novo, não tem problema. Nossa, mãe, se eu estourar. Ahí está. Perdón. 1, 2, 3. Então, nós estamos estudando a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, um chamado a sermos todos irmãos, filhos de um único Pai, que criou este universo maravilhoso, a nossa terra com tanta beleza, com tanta maravilha, e que tudo precisa ser preservado, né? Tudo precisa ser cuidado para o bem de todos. Então, um só Pai, todos irmãos, na casa comum. Então, nesse capítulo, o Papa apresenta caminhos de um novo encontro, porque a humanidade tem feito muitos desencontros. Lembremos as 2 grandes guerras mundiais, digamos assim, tão próximas ainda de nós. É preciso, então, saber dialogar, como já se dizia no capítulo anterior, buscar a verdade, e isso é um caminho duradouro para a paz. E a paz vai levar à justiça, leva ao diálogo e leva à paz. E aí é importante também o perdão e a reconciliação. O perdão não significa concordar com o erro, deixar tudo como era. É preciso um diálogo e buscar, acima de tudo, algo maior, que nos una num objetivo maior. A reconciliação é proativa, é um desenvolvimento mútuo, uma nova sociedade, é um novo no serviço recíproco, não no domínio, que o que tem privilegiado é o domínio de uns sobre os outros, né? Recentemente nós acompanhamos que o novo presidente dos Estados Unidos está parando com a construção do muro que separava aquele país do México, da América Latina. Esse não é um caminho para a justiça, para a verdade. Nós precisamos ajudar também os mais pobres. Muitas vezes os pobres se revoltam porque não tiveram condições mínimas de sobrevivência. Então, a razão deve ser colocada acima de tudo. A paz é empenho de todos e é preciso promover essa cultura do diálogo, do encontro, que leva à fraternidade, colocando a pessoa humana no centro. Não o lucro, não o ganho, como a economia atual propõe, o lucro em primeiro lugar. Não, a pessoa, a promoção da pessoa, como também a economia de comunhão propõe.
Os mais pobres reagem porque desprezados e sem a inclusão social. É importante essa inclusão social. A desigualdade muitas vezes é fruto da falta de oportunidades, e daí vem a guerra. A reconciliação de todas as lutas de poder não é uma coisa dos fracos, mas dos fortes realmente, que buscam o diálogo, a reconciliação. O diálogo e a reconciliação são temas muito importantes do cristianismo. Jesus, então, quando Pedro pega a espada, ele pede que guarde, porque é contra a violência. Numa ocasião ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. O que se refere isso? Se refere à fidelidade à própria opção. Se eu tenho uma opção e estou convencido disso, eu tenho que lutar por essa opção, né? Os conflitos de interesse precisam ser superados. Sim ao perdão, mas sem a renúncia aos direitos, aos próprios direitos. É preciso amar o opressor e ajudá-lo a deixar de oprimir. Perdoar não é permitir que se pisoteie a dignidade humana. A bondade é força capaz de renunciar à vingança. A vingança nunca traz o bem, sempre traz o mal. O rancor é um pedaço de guerra dentro de nós, afirma o Papa Francisco. Os conflitos precisam ser superados através do diálogo, com negociações, com transparência, com sinceridade, com paciência. É preciso resolver os conflitos na busca de um objetivo maior. E o Papa fala também da memória. Nós não podemos ser um povo que esquece a memória. Devemos esquecer as ofensas, perdoar, mas sem esquecer a memória, a realidade. Por exemplo, a questão da Shoah. Nunca podemos esquecer o que aconteceu. Os bombardeios atômicos, nunca podemos esquecer. Então se trata de um perdão sem esquecimento, que reflete o perdão divino. E o perdão, os que perdoam, vencem o ódio. O ódio é a raiz da guerra. Então, a vingança não sacia as vítimas. A vingança nunca resolve nada. A guerra é sempre uma injustiça. É a negação de todos os direitos. É preciso garantir o direito, usar as negociações, a Carta da ONU, embora a ONU ainda não alcançou todo o objetivo que pretendia, mas a ONU é uma mediadora da paz. O Catecismo da Igreja Católica fala da legítima defesa por força militar, mas isso com condições muito rigorosas e dentro da legitimidade moral. Muitas vezes se usa essa desculpa da legítima defesa para um ataque gratuito. Isso é uma injustiça muito grande. Muitos se perguntam: existe guerra justa? A guerra sempre deixa o mundo pior do que antes. Morte de tantas pessoas, a natureza destruída. Não é meio para repor direitos. A guerra nunca vai repor direitos. É o fracasso, a guerra é o fracasso da política, porque a política, o diálogo, as intermediações devem chegar antes do que as armas. Então, a Igreja é pela eliminação de todas as armas nucleares, químicas, biológicas. É um imperativo moral e humanitário. Portanto, a confiança recíproca vem do diálogo. Isto sim é muito importante. E o dinheiro das armas, se nós renunciamos à guerra, serve para acabar com a fome. Quanta gente morre de fome ainda no mundo? Para o desenvolvimento dos mais fracos. Quantas pessoas estão nos acampamentos, os refugiados, fugindo de guerras, fugindo de perseguições ideológico-religiosas. Então, as armas da guerra poderiam sim servir muito bem para resolver o problema da fome no mundo e ajudar os mais fracos. E uma última questão, a pena de morte. O Papa João Paulo II
na encíclica Evangelium Vitae, número 53, fala totalmente contra a pena de morte. Por um bom tempo a igreja até se questionou sobre isso, mas agora diz que seja abolida. Sim, para que haja regras de convivência, a violação dos direitos exige uma resposta adequada, né? Não como muitas vezes acontece que o ladrão de galinha paga por coisas que ele não fez, né? A autoridade pública pode propor penas proporcionadas, mas não como vingança. Você errou, agora paga como vingança. Não. É um processo de cura. As prisões deveriam ter esse lado de cura realmente. Eu, em Cascavel, visitei uma penitenciária industrial, onde os presos faziam móveis como sofás e outras coisas, e com isso tinham a pena muito reduzida, as suas famílias ganhavam. Seria sem dúvida uma proposta muito importante. E é preciso melhorar também as condições sanitárias, as condições carcerárias, que muitas vezes as prisões têm um mínimo de condições para a sobrevivência, para a vida. É preciso levar os prisioneiros à reinserção social. Esse é o objetivo. E vejam, nem o homicida perde a sua dignidade, nem quem matou, porque Deus é o fiador de sua dignidade. Portanto, aqui está então mais um capítulo da Evangelho da Fratelli Tutti, que queremos estudar, compreender melhor, para servir melhor nossos irmãos.